A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez, irmão, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos. Porque o irmão venha refletir no versículo, né, da cada versículo, a palavra de Deus, se o irmão está no lugar onde Deus quer que esteja, ou se Deus é essa pessoa, que esse ministério está fazendo a vontade de Deus, porque muitos hoje estão abrindo porta, não para fazer a vontade de Deus, já que as pessoas, a ovelha vai fazer a vontade dele, né? Mas nós estamos aqui para seguir Jesus e fazer a vontade de Jesus. Claramente, a palavra de Deus, ela fala bem clara, né? Todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e os pratica, escuta e pratica. Nós não temos só que escutar, nós temos que praticar. Escutar só não adianta, porque a gente escuta porque tem ouvido, mas tem que praticar porque nós somos, né, pessoas que devemos praticar o que é bom. O que é bom é a vontade de Deus. Aí o que acontece, irmão? Essa palavra ela está falando que muitas pessoas, muitos pastores, eu falo com os pastores, com dirigentes, né, que quer abrir igreja, quer que a pessoa escuta ele. Mas a pessoa, para escutar ele, primeiro ele tem que escutar Deus. Ele não escuta Deus. Deus quer que ele vá para um lado, ele vai para o outro. Deus manda ele fazer a vontade dele e ele não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a vontade de si próprio. Deus pede ele para apacentar as ovelhas, ele apacenta a si próprio. Por quê? Se ele não escuta a voz de Deus, por que os irmãos vão escutar a voz dele? Ele não é Deus, ele é homem, como qualquer um. Ele é ovelha como qualquer um. Mas não porque tem um cargo de pastor que ele é mais do que ninguém não, irmão. Ele é igual, semelhante àquelas ovelhas que estão na igreja. Ele quer apacentar com rigor, quer exigir das ovelhas, mas não obedece a Deus. Quer que as ovelhas obedecem a ele, mas ele mesmo não obedece a Deus. Como é que ele quer que as ovelhas obedecem se ele mesmo não ouve a voz de Deus e não pratica? Como é que ele quer que os irmãos praticam? Ouve a voz dele e pratica. Se ele não está ouvindo a de Deus, que é santo, que é o dono das almas, e ele não quer praticar, como é que ele quer que pratica a dele? Que a nossa voz não é nada perante a voz de Deus. Irmão, muitos ministérios aí quer pacientar com rigor. Quer passar uma coisa do homem para o homem, não passar uma coisa santa do Espírito de Deus para as coisas de Deus para a pessoa, que é a salvação, a sã doutrina, que conduz à salvação, a sã doutrina. Irmão, é a obediência, é a santidade a qual não verá Deus. O que acontece é que primeiro, para você ser ouvido, você tem que ouvir. Se ele não escuta a voz de Deus, como é que você vai escutar a voz dele, irmão? Como é que você vai escutar a voz dele? Se ele é desobediente, como é que ele quer que você seja obediente? Se eu não obedeço a Deus, como é que vocês vão me obedecer, irmão? Se eu sou rebelde? Se eu sou desertor? Se eu sou desobediente? Como eu vou querer exigir uma obediência se eu não sou obediente? Primeiro, a palavra de Deus está bem escrita nela, ela fala claramente. Quando você quer que o irmão faça você primeiro. Então, quando, pastor, você quer que a igreja te obedece, te respeita como um homem de Deus, obedece a Deus primeiro e respeita a Deus, coisa que você não tem feito. Você não tem obedecido a Deus a qual chamou, e muitos de vocês não têm chamada de Deus, nunca aceitou Jesus, foi para o seminário, fez lá o estudo, foi formado no papel, que rasga, que queima, mas não é formado no Espírito que te purifica, que te santifica, que te liberta, que te purifica. Irmão, eu não canso de falar, você não sabe o que fala, não sabe o que faz. Você não tem chamada de Deus, você não tem parte nessa obra. Não vou cansar de falar. Você entrou pela janela, você entrou pelo telhado. Nunca passou pela porta porque você nunca enxergou a porta e nem vai enxergar. Porque a porta só passa quem é santo, lavado, remido. Se você é imundo, você nunca vai enxergar a porta porque você está cego. Você está no escuro e quem está no escuro não pode enxergar a porta. Só quem está na luz, que ele vê a porta aberta e a luz brilhando chamando ele. Muitos irmãos estão seguindo o pastor, idolatrando o pastor, deixando de adorar a Deus e adorando o homem, achando que ele está salvo.
quanto está perdido o seu pastor e você também, porque está seguindo ele, porque você já pecou, porque nós devemos adorar e seguir só a Deus, não um homem. O pastor não é mais do que ninguém, do que você, ele é igual a você, é ovelha também. Mas ele é tão arrogante, se sente mais do que os outros. Não, lá no céu não tem ninguém, a palavra de Deus, o próprio Jesus chegou a dizer claramente, se você quer herdar o reino do céu, seja como uma criança, porque a criança, ela não tem maldade, como os pastores de hoje têm maldade, só para roubar dinheiro, enganar o povo, pregar a obra de Deus de qualquer maneira. Seja como uma criança, todo o seu comportamento, não na sua maneira de ver, no comportamento, que a criança, ele não tem maldade, comportamento que não esteja maldade, não pensa em prejudicar seu irmão e derrubar seu irmão, ele só pensa, ele só fica rindo um para o outro, brincando, é uma criança, criança não tem maldade. Quantos hoje vão para o ministério de Deus, apacentando a si próprio, e acabando com as ovelhas de Deus, estourando o rebanho, pisateando no rebanho, pisando naquela água suja, sujando a água, pisando no bebedor de água e dando água suja para a ovelha beber, como está escrito na palavra de Deus. As ovelhas bebem da planta dos seus pés aquela água, mas a água limpa é o Espírito Santo de Deus, irmão. Ele não tem para te dar a você, porque ele não teve um encontro com Deus. Como é que ele vai passar o Espírito para você, se ele ainda está no espírito do erro? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus possa falar melhor no seu coração. Amém? Jesus te ama. Fica na paz do Senhor. Amém.